Muito bem, rapaziada, vamos seguir a nossa cobertura desse domingão de playoffs, falando sobre o segundo jogo do dia, que foi o jogo 1 da série entre Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. Os atuais campeões estrearam nos playoffs e estrearam amassando, né? Assim como o Boston Celtics fez com o Sixers no primeiro jogo do dia, o Thunder também passou o carro no Phoenix Suns. Foi um jogo onde o Phoenix, assim como o Sixers não viu bola contra o Celtics, o Phoenix Suns também não viu bola contra o OKC. Uma atuação defensiva magistral de Oklahoma, que não é surpresa nenhuma, né? Inclusive, é o esperado do Thunder, né? Quando o Thunder pisa em quadra, especialmente em playoffs, o mínimo que você espera é uma defesa, né, moedora de carne. E foi o que o Thunder apresentou hoje, um desempenho defensivo de elite, né, dominante ali na proteção de aro, dominante ali nas roubadas de bola, né? O Thunder forçou simplesmente 17 turnovers em Phoenix. 17. Sabe quantos turnovers o Thunder cometeu? 6. 17-6. Esse foi o resultado da batalha dos turnovers. Falando sobre os tocos, né? Enquanto o Phoenix Suns conseguiu 2 tocos no jogo, que inclusive nenhum veio de um dos bigs do Suns, né? Os tocos vieram um do Jalen Green e outro do Royce O'Neal, né? Mark Williams, Iguodaro. Não, Mark Williams nem jogou, né? Perdão, desculpa. Mark Williams segue fora, lesionado. Ele que nem jogou contra o Warriors também, né? Mas assim, Iguodaro, Maluate, nenhum dos bigs que o Phoenix colocou em quadra conseguiu um toco, enquanto do lado do Thunder foram 7 tocos, sendo 2 do Hartenstein, 2 do Chet, que fez um primeiro tempo absurdo. O primeiro tempo do Chet foi maravilhoso, cara. O Chet foi pro intervalo com 16 pontos, 7 rebotes, 2 roubos de bola e 2 tocos, né? Jogou pra caralho o Chet Holmgren. Além, né, de ter sido responsável, né, entre aspas, pela flagrante que o Dillon Brooks tomou, né? Porque o nosso querido vilão não ia passar impune de um jogo desse, né? Vocês acham? Estreia nos playoffs contra o Thunder, fora de casa. Você acha que o Dillon Brooks não ia tomar uma flagrante? Tomou uma flagrante, ele deu um tapão na cara do Chet, que acabou acordando o Chet, porque depois do tapa, o Chet passou o carro, né? Fez um primeiro tempasso. No segundo tempo, até pela falta de necessidade, ele não fez muita coisa, até porque o Thunder voltou do intervalo já no modo marcha lenta, né? Já voltou dando, né, aquela tirada no pé, o que não diminuiu a diferença no placar, né? O Thunder seguiu, né, com uma vantagem maravilhosa. O Thunder foi pro intervalo vencendo por 65-44, né? Um absurdo, né? E no terceiro quarto, o Thunder sustentou a liderança mesmo jogando já na marcha lenta. E no quarto período foi o famoso garbage time, né? Os titulares não jogaram e o Thunder venceu bem tranquilo, né? O placar do jogo, né? 119-84. Então, assim, uma vitória absolutamente tranquila. E eu falei que o Thunder manteve a liderança, mas não, né? O Thunder aumentou a liderança no terceiro quarto, né? O Thunder botou mais 10 pontos ainda de vantagem, porque o Thunder meteu 32-22 no terceiro quarto. Então, mesmo na marcha lenta, o Thunder ainda abriu mais ainda. E foi um amasso, assim. Um amasso completo. Dominante nos turnovers, dominante nos tocos. Uma eficiência também muito boa, né? 45% no geral. Para 3 pontos foi apenas 30%, que não é nada espetacular. Mas pro padrão Thunder, que não é dos times mais, né, prolíficos em bolas de 3, tá bom. 14 bolas de 3 convertidas, ok, né? Você teve o Chet convertendo 2 de 6, Lu Dort 2 de 6, J-Dub que fez um grande jogo, tá? Pra mim, ao lado do Chet, J-Dub foi o melhor jogador do Thunder na partida, né? 22 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, 1 steal, 1 toco, né? Sendo extremamente positivo em todos os minutos que ele teve. Foram 29 minutos em quadra, plus minus de mais 22.
né, sendo muito importante na criação, na defesa, na transição, comandando a segunda unidade, né, nos minutos que o Shai passou no banco. Então J-Dub fez um grande jogo. Muito bom, muito bom. Lembrando o J-Dub pré-lesão, né? Tomara, né, que no decorrer dos playoffs esse vintage J-Dub apareça mais vezes. Hoje ele apareceu e foi um grande X-Factor para a partida. Então, para mim, ele e o Chet foram os melhores do jogo. O Chet, mesmo com o segundo tempo que não fez muita coisa, ainda foi muito bem. O primeiro tempo dele já foi excelente. O Shai nem precisou dele fazer muita coisa, né? Ofensivamente, não foi um jogo brilhante, né? Apesar dos 25 pontos e das 7 assistências, não foi um jogaço assim do Shai. Ele fez o suficiente. Onde ele apareceu bastante foi na defesa, tá? A defesa do Shai hoje foi muito boa, foram 2 tocos, um desempenho excelente, né? O Suns ficou tentando, né, caçar o Shai na defesa e tal, tentar explorar a defesa do Shai, e não conseguiu se criar, até porque o Shai é um grande defensor, né? As pessoas às vezes se esquecem, né, do quão bom defensor o Shai é, porque ele tem tanta carga ofensiva, ele aparece tanto no ataque, que às vezes a defesa dele fica em segundo plano, mas ele é um grande defensor. Então, se o Phoenix Suns ficar querendo explorar a defesa do Shai, não vai conseguir muita coisa não, porque ele é muito bom defensivamente. Hoje, inclusive, pra mim, ele foi melhor defendendo do que atacando. Atacando, ele protocolarmente fez seus 25 pontos, 15 de lance livre, né, pra alegria dos fiscais de lance livre, né, se deliciarem. Mas, pra mim, defensivamente foi onde o Shai mais apareceu. Gostei muito do jogo defensivo do Shai. Mas pra mim, ele não foi nem o segundo melhor jogador do Thunder, cara. Pra mim, realmente, o J-Dub foi o melhor, o Chet foi o segundo melhor pelo primeiro tempo que fez. O Hartenstein foi extremamente positivo, como sempre, né? 8 pontos, 8 rebotes pra ele, com 2 tocos. O Lu Dort, nem precisou do Lu Dort fazer muita coisa, 8 pontinhos pra ele, fazendo uma boa defesa. E o banco do Thunder brilhou, né? Inclusive, um ponto fundamental pra vitória do Thunder, e que, na minha opinião, vai ser bem decisivo, né, para possível classificação do Thunder, né? Eu não vou dar como certa a classificação do Thunder contra o Suns, porque tem que respeitar o time que tá do outro lado, mas é óbvio que o Thunder é muito favorito. E o que eu acho que pode ser um dos fatores determinantes para esse favoritismo se confirmar é a diferença de profundidade de elenco, né, cara? Né? Ali no começo do jogo, o Suns estava até competindo, chegou a liderar durante um tempo, mas a partir do momento que o Thunder começou a rodar o time, aí a vantagem do Thunder subiu muito, né, cara? Porque a diferença de profundidade é muito grande. Né? Olha os jogadores que o Thunder usou vindo do banco. Jalen Williams jogando 10 minutos, plus minus de mais 24, foram 4 bolas roubadas pelo J. Will, com uma bola de 3 convertida. Caruso jogando 13 minutos, plus minus de mais 14. Kenrich Williams jogando 8 minutos. Isaiah Joe jogando 20 minutos, matando 3 bolas de 3. Cason Wallace jogando 21 minutos, roubando 2 bolas e tendo um plus minus de mais 23. O Aaron Wiggins não fez nada, ele jogou mais um garbage time, jogou 8 minutinhos apenas. Jared McKean a mesma coisa, inclusive esperava o McKean jogando mais, né? Achei que o McKean teria mais minutos hoje, mas acredito que durante a série o Daigneault vai ficar testando, né? Vai ver o quão positivo o McKean é no playoff, porque a questão do McKean é a defesa, né? O McKean é um cara que não ajuda muito na defesa, ele ajuda muito no ataque, né? Tanto que em 8 minutos que ele ficou em quadra, ele matou uma bola de 3. Mas defensivamente ele compromete, né? Então acho que o Daigneault vai ficar testando, né? Já que é uma série onde o Thunder tende a ter vida fácil, ou não ter uma vida tão difícil, melhor dizendo, eu acho que o Daigneault vai fazer alguns testes de rotação, né? Hoje o McKean não teve muitos minutos, o Isaiah Joe teve mais minutos do que ele, mas eu acho que durante a série a gente vai ver o Daigneault alternando, né? Um jogo o Isaiah Joe jogar menos, pro McKean jogar mais e vice-versa. Hoje foi o caso do Isaiah Joe jogando mais do que o McKean. Quero ver no próximo jogo se o McKean vai ter uma minutagem maior, tô curioso, né? Mas assim, jogou 8 minutos, foi muito positivo. O AJ Mitchell muito bem no jogo, 22 minutos. 3 bolas de 3 convertidas, 5 rebotes, 2 assistências, 2 steals, jogo muito bom do AJ Mitchell. E até o Topic jogou, né, cara? O nosso querido Topic aí fez a sua estreia nos playoffs, lembrando que na temporada passada ele não jogou. Foi campeão e tal, levantou a taça, pegou na taça como todo mundo, ganhou o anelzinho, mas não jogou. Nessa ele já jogou, já teve minutos, né?
Jogou 4 minutinhos ali, deu uma assistência e não mais. Mas assim, percebe a quantidade de talento que o Thunder pôde colocar em quadra, vindo do banco? Aí você vai pro Phoenix Suns. Royce O'Neal, bom jogador. Teve que jogar 23 minutos. Plus minus de menos 23. Rasheer Fleming, novato, jogou 8 minutos. Marcou 9 pontos, foi bem. Inclusive, Jordan Wood poderia usar mais o Rasheer Fleming nessa série. Uma coisa que o Suns precisa muito e que vai acabar sentindo muita falta nessa série porque não tem né, disponível no elenco é atleticismo, né, cara? A falta de atleticismo desse elenco vai ser um problema nessa série, porque o Thunder... se tem uma coisa que não falta no time do Thunder é atleticismo, né? Isso acaba fazendo bastante diferença, ainda mais, né? Quando o adversário tem esse atleticismo tão abundante, meu Deus, custou sair essa palavra, hein? Tem esse atleticismo tão abundante, tem, né, essa fisicalidade extrema, faz falta. Faz falta você ter jogadores mais atléticos, e nessa o Rasheer Fleming pode ajudar, porque ele é um jogador bastante atlético. O Ryan Dunn jogou 25 minutos, não fez nada no jogo. Teve mais turnovers do que arremessos convertidos. Colin Gillespie jogou 23 minutos, também não conseguiu produzir muita coisa, não conseguiu se criar, inclusive plus minus de menos 35 pro Colin Gillespie. E aí teve quem? O Jamar Bouyah, Amir Coffey, Highsmith e é isso, sabe? Então assim, a diferença dos bancos é muito grande, e quando o Thunder começou a rodar o time, essa diferença ficou muito nítida. Então o Thunder, assim, a verdade é que o Thunder teve vantagem em tudo. Teve vantagem na rotação, teve vantagem nos minutos de titulares contra titulares, dominou na defesa, dominou nos turnovers, dominou nos tocos, nos rebotes. Também dominou, pegou quase 10 rebotes a mais do que Phoenix, sendo que foram 19 ofensivos, né, uma quantidade muito grande de pontos de segunda chance que o Thunder teve. Então foi um jogo completamente dominado por Oklahoma, o Phoenix Suns não teve a menor chance. E a vitória mais do que merecida, né? Só a critério de informação, segundo ESPN Stats e Info, o OKC liderou o jogo por 91% do tempo, né? A maior liderança do Thunder foi de quase 40 pontos, cara. Surreal. 22 pontos dentro do garrafão, na verdade 52 pontos dentro do garrafão, 18 pontos de contra-ataque, 19 erros forçados, com 34 pontos vindos desses erros. 28 assistências contra só 16, sabe? É um completo domínio. 91% no free throw, enquanto o Phoenix teve só 72%. Então, foi uma dominância completa. 10 arremessos gerados a mais do que Phoenix. Então, cara, foi um completo amasso. Thunder abre 1-0 de forma muito tranquila, dominante, podendo, né, poupar os seus titulares no quarto período, que é muito importante, né, no playoff. Né? Playoff normalmente não te permite poupar jogadores, né? Então, se você tem a chance de poupar, te ajuda bastante, né? Pensando no longo prazo dos playoffs. Então, o Thunder vence por uma vantagem larga, deixa claro pro Phoenix Suns a diferença entre os times, se impõe e ainda consegue poupar seus principais jogadores no final do jogo. Cenário ideal pro Thunder, abre 1-0, começa muito bem. Já pra Phoenix, assim, é até difícil sugerir mudanças pro Phoenix Suns, porque eu realmente não vejo como o Suns vai ganhar essa série. Assim, em algumas séries, assim, por exemplo, pegar Blazers e Spurs. Eu acho que o Spurs é bem favorito, mas eu consigo ver um cenário do Blazers ganhando 2 joguinhos, né? Se a defesa encaixar bem, se o Avdija conseguir explorar, né, a falta de matchups compatíveis, né? Porque o Spurs não tem ninguém da mesma altura do Avdija, pelo menos ali no perímetro. Então o Avdija deve ter vantagem, né, contra o Castle, contra o Vassell. Então, se o Avdija conseguir tirar vantagem disso, se a defesa incomodar o Wembanyama, se o Klinga conseguir incomodar o Wembanyama, eu consigo ver o Blazers ganhando 2 joguinhos. Agora, no caso do Phoenix, cara, não tem o que Phoenix fazer, ao meu ver, mano. Eu acho que o Phoenix Suns vai ganhar um jogo nessa série naquela displicência do Thunder. Acho que vai ter um joguinho onde o Thunder vai entrar meio displicente. Provavelmente vai ser no jogo 3. No jogo 3 o Thunder deve entrar meio displicente, meio desligadão. E o Phoenix Suns, né, com excesso de vontade, querendo, né, mostrar serviço em casa, vai acabar ganhando um joguinho. Mas mais do que isso, eu realmente acho muito difícil, porque
Todos os matchups são ruins. O matchup defensivo é ruim, o matchup ofensivo é ruim, os matchups individuais são ruins. Então é complicado, cara. Realmente é bem complicado pro Phoenix Suns. Mas enfim, é isso. O OKC atropela, abre 1-0 e 2 atropelos nos primeiros jogos do dia, né? Ontem a gente teve 4 jogos bem equilibrados, né? O de hoje já começa, né? Com times aí sendo bem superiores aos outros. Vamos ver o que Magic, Pistons e Spurs e Blazers nos reservam, né? Vai ter pós-jogo desses 2 jogos, então fica ligado para não perder. Nos vemos mais tarde. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau.